Intercooler, o famoso resfriador de ar. Por que eu preciso desse carinha? Afinal, quando eu comprimo ar comprimido em alto fluxo, ele se aquece, e se aquece muito. Então, para não injetar esse ar aquecido dentro do motor, e principalmente se for motor Otto, vai querer bater pino, vai ter um monte de problema, eu passo ele para um resfriador. Qual que é o senão da discussão que eu tenho eterna com muito preparador aí? Eu falo que a grande maioria dos carros você não precisa mudar o intercooler original do carro para ganhar desempenho. E o pessoal me xinga. Como assim? Um exemplo clássico de um trabalho que eu passei. Quando o Falcon Turbo estava mudando a frente, então a gente tinha uma frente, ia mudar a frente, fazer um facelift. A discussão que foi levantada era o seguinte: pô, nova frente vai ter uma grade mais restrita. E vieram me perguntar qual que é o impacto no desempenho do carro se eu tiver uma grade mais restrita e menos fluxo de ar no intercooler. A resposta imediata foi nenhuma. O carro vai continuar andando igual. Nossa, quase me mataram, quase mataram o nosso time, o pessoal de especialista. Como assim? Então para que eu tenho que fazer esse fluxo? Primeiro, que os testes eram sempre de aceleração. Segundo, o racional que a gente justificou, eu tenho um carro que já é 4.0. O motor original são 265 cavalos. Com turbo, são 370. Então a pressão que ele trabalha de turbo não é muito grande. Era pequena. Então eu não já naturalmente não aqueci o ar. Tanto. Aquecia, mas não tanto. Segundo, num carro 4.0, nessa potência, quando em qual situação eu estou pressurizando turbo? Já sem turbo, o carro anda pra caramba. Com turbo, então, é só quando eu já estou indo para cadeia, né? Porque você excede o limite de velocidade muito, muito rápido. E, acima de tudo, pode justificar, mas você estava na pista. Tanto que a gente foi para a pista, tampou a grade como se fosse o carro original, ou o carro que ia ganhar o facelift, o para-choque novo, e foi fazer os testes. Não houve diferença nenhuma. Por quê? O negócio acelerava tão rápido, mas tão bruto, que quando o ar começava a se aquecer, eu já estava numa velocidade de 160, 180, 200 km por hora, que o fluxo de ar era tão gigantesco que dava conta de resfriar o ar. Então essa é a discussão que eu tenho com muito preparador. Muitas vezes você não precisa trocar um intercooler do carro original. Pega um leitorzinho de OBD, ou o próprio laptop software lá do preparador, e tenta usar o carro na condição que você sempre usa, que você está querendo que ele tenha mais desempenho. Digamos que tenho uma subida de serra, ou tenho uma reta aqui que eu gosto de acelerar, ou eu tenho um trecho lá no track day que eu gosto de pisar forte. Vai com o carro, mesmo que eu fiz um chip e ganhou potência. Não importa, vai lá nessa mesma condição. Veja se a temperatura dentro do coletor de admissão, pelo leitor do OBD, não precisa botar um sensor extra. Lá ele já te indica a temperatura dentro do coletor. Repare se naquele leitorzinho, se a temperatura não estiver acima de 20 graus em relação ao ambiente, ou seja, eu estou andando num dia de 25 graus. Se o coletor de admissão, quando estiver nessa plena carga, nessa exigência, não estiver acima de 45 graus, eu não recomendo trocar o coletor. Bobeira, perda de dinheiro. Além do que, não é só perda de dinheiro, você perde em performance com o intercooler grande. Ninguém para pensar. Porque quanto maior é o meu intercooler, raciocina aqui comigo. Vou até voltar no outro desenho que a gente já passou. Raciocina aqui comigo, quanto maior o volume do meu intercooler, então põe aquele intercooler imponente na frente do meu para-choque lá, tudo abertão e tal. Raciocina comigo, a hora que eu apertar o acelerador, até o turbo conseguir preencher isso tudo com ar pressurizado, eu aumentei muito o lag do motor. É bobeira isso, porque você aumenta o lag, você aumenta o tempo de retardo. O carro demora mais para responder com o intercooler maior. Além disso, se eu ponho um intercooler gigantesco lá na frente, abro o para-choque, vira um paraquedas. Mas, obviamente, que em alguns casos vale sim a pena, né? É aquilo que eu falei, para pensar antes de gastar dinheiro.
Faz um teste rápido antes de gastar dinheiro. Teve carro que eu testei, por exemplo, o carro que eu trabalhei, o Taurus chinês. Pô, é um carro gigantesco, faz o Fusion nosso aqui parecer carro pequeno. Gigantesco, pesado, trambolhão, e ele saía com motor 1,5 litros, 2 litros e 2,7, todos turbo. Obviamente que o 2,7 potente pra caramba, você ia pra pista, acelerava, já acelerava tão rápido, tinha velocidade tão alta, que o fluxo de ar era tão grande que nem esquentava o coletor de admissão. Era pequena a diferença. Já no motor 1,5 num carro de 2 toneladas, pô, ele penava para acelerar. Ele acelerava com aquela carga, então ele ficava tanto tempo pressurizado e não ganhava velocidade e fluxo de ar, e aí sim eu via temperaturas mais altas. Então, se eu tenho um carro com motor turbo muito pequenininho e um peso relativamente grande, aí sim eu posso ter impacto. Mas a maioria dos carros que eu testei, tem carros que você vê maravilhosos. Não importa a condição que você está, temperatura no coletor, dentro do coletor, depois de passar por turbo, etc., é 4 graus acima do ambiente. Pô, eficiente pra caramba. Pra que eu vou botar um trambolhão lá que vai virar um paraquedas e me aumentar o retardo do turbo?